Boa noite, amigos do Centro Espírita Luz e Paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro virtual, né? Vamos, como sempre, iniciando, elevando o nosso pensamento a Deus, rogando a presença e a proteção dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais de nossa casa espírita, para que possam sempre nos fazer presentes. E mais do que isso, que Deus nos dê forças para mantermos um pensamento elevado, um pensamento aos céus, porque quando elevamos nossa vibração, nós permitimos que nossos mentores, que os mentores de nossa casa possam nos acessar, possam nos bem intuir, para que possamos realizar melhores trabalhos, para que possamos melhor compreender a palavra de Cristo, a doutrina espírita. Então, rogamos a Deus que possamos manter essa elevação, que possamos nos manter em oração neste momento. Hoje, amigos, nós vamos tratar de um assunto, vamos conversar um pouquinho sobre uma pergunta do Livro dos Espíritos. Talvez para mim, e confesso, é uma das perguntas que mais me chama a atenção e é uma das perguntas para mim das mais importantes do Livro dos Espíritos, e é a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? É uma das indagações mais esclarecedoras feitas por Allan Kardec. E como a gente sabe que a perfeição é simples, né? Não exige grandes intercursos, né? A resposta, então, ela é de uma singeleza tremenda. E é de uma única palavra a resposta, né? A gente brinca aqui que a perfeição é simples, né? E me vem à mente que realmente, às vezes você vai conversar com um matuto. Matuto é aquela pessoa que não tem mestrado, não tem doutorado, de uma simplicidade, mas de um conhecimento da vida muito profundo, né? E às vezes eles dão uma resposta, a gente pergunta sobre algo que a vida nos dá experiência, e eles trazem uma pergunta extremamente rica, mas extremamente simples também. Então, às vezes, as grandes respostas da vida são bastante simples. E muitas vezes aquele que é extremamente prolixo, às vezes a gente complica demais, né? A gente costuma dizer que aquele que se oculta demais atrás de extensas e difíceis palavras, às vezes está tentando ocultar um vazio de significado, né? Uma ausência de essência, né? Então, com base nisso que a gente diz que uma resposta para uma das mais digamos, complexas e importantes questões formuladas no Livro dos Espíritos, a resposta é muito simples, de uma singeleza, tanto que é de uma única palavra, né? Vamos ver que pergunta é essa. Então, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? Antes da resposta aqui, a inteligência de Kardec, a sensatez de Kardec, você vê pela forma com qual ele pergunta, né? A gente, às vezes, diz e reconhece um sábio, não pela resposta que ele dá, mas pela pergunta que ele faz. O verdadeiro sábio, ele sabe perguntar, né? Vamos ver aí a escola peripatética lá, Platão, Aristóteles, como é que eles ensinavam ali seus discípulos através da pergunta, né? A pergunta bem feita, ela desenvolve o raciocínio naquele que está ali no lugar de aprendiz, né? Então, a pergunta bem feita, ela traz uma resposta objetiva, clara, simples, né? E Kardec sabia perguntar muito bem. Então, olha a pergunta que ele fez: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Em que a gente pode se inspirar? O que Deus nos ofereceu para que a gente possa seguir, para que a gente possa nos espelhar, né?
a gente sabe, somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Deus, ao mesmo tempo que Ele é imanente, Ele é transcendente, eu consigo sentir Deus, mas eu não consigo ver Deus. E aí Kardec pergunta, então o que Deus oferece para que eu possa ter como espelho, para que eu possa me inspirar, né, de forma palpável? Qual o tipo mais perfeito que Deus nos oferece, né? E para nos servir de guia e modelo, né? E a gente às vezes confunde, depois a gente vai ver mais para frente, mas a gente coloca às vezes guia e modelo como sendo sinônimos. Não, são palavras distintas, né? A gente vai entender depois mais para frente o porquê, como guia e modelo. E o próprio Emmanuel coloca que no Evangelho, na Bíblia, né, os textos de Emmanuel, não existe palavras colocadas à toa. Cada palavra é pensada, cada palavra tem um significado, né? Mas voltando à pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta simples e objetiva dos Espíritos: Jesus. É a resposta. E a resposta, então, segue algumas observações muito esclarecedoras de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus no nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino nos animava, né? A doutrina espírita nos ensina que aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, nós temos espíritos de toda sorte encarnando, né? Em regra, somos espíritos atrasados, somos espíritos ainda num estágio, digamos que no início da jornada evolutiva. Grande parte dos espíritos que habitam a Terra iniciou sua jornada evolutiva aqui na Terra mesmo, né? Pela evolução do princípio inteligente, estagiamos com o princípio inteligente, chegamos à luz da razão e viemos desenvolvendo percorrendo nossa estrada em busca da nossa iluminação aqui na Terra. Outros, grande parte também dos espíritos vinculados à Terra, iniciaram sua jornada evolutiva em outros orbes, né? O exemplo mais claro que a gente tem aí pela obra espírita, os capelinos, né? Então iniciaram, podem ter iniciado, a gente não sabe bem, mas pode ter iniciado essa escala evolutiva, essa jornada em capela ou até em outros orbes, sendo exilado para a capela e depois exilado para a Terra. Mas em suma, é que temos aqui espíritos encarnando na Terra nos mais variados degraus da escala evolutiva ou da escala espírita, né? O que é a escala espírita? Você tem espíritos mais atrasados, mais adiantados, e de fato é que a Terra aqui a gente tem, em suma maioria, espíritos ainda digamos assim, num ponto mais inicial da estrada, ainda necessitando de muita iluminação e avanço moral, mas nós temos também muitos espíritos encarnados entre nós num avanço, num estágio avançado da doutrina da escala evolutiva, e que muitas vezes até encarnam entre nós como missionários para nos ajudar nessa caminhada. Jesus, então, o que essa resposta traz é que Jesus é o tipo mais perfeito. De todos que já encarnaram na Terra, Jesus é aquele que ostenta o patamar mais alto na escala evolutiva, né? Então é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né? E então, aí a gente compreende, porque é o tipo mais perfeito. E por que nós podemos afirmar que Jesus é nosso guia e modelo, né? Qual que é a função de um guia? Um guia, ele possui a função de nos conduzir por um caminho, uma estrada, um roteiro com um destino certo, né? Dificilmente alguém vai necessitar de um guia quando essa pessoa não tem um destino certo. Se eu quero sair daqui de Prudentópolis com um destino a Natal, no Rio Grande do Norte,
eu nunca segui esse caminho, né? Nunca fui para lá, eu vou necessitar de um guia. Eu tenho um destino certo, eu vou necessitar de um guia. Ainda que não seja um guia pessoa, mas eu vou necessitar conhecer a rota durante o caminho, seguir alguns guias, placas de trânsito, indicativo, muitas vezes um GPS, mas eu vou necessitar de um guia. Eu estou num ponto e sei aonde eu quero chegar. Quando a gente não tem um destino certo, quando a gente não tem um rumo, né, como a gente não tem um objetivo, um destino, provavelmente a gente não vai precisar de um guia, né? Se eu vou sair aí andando em rumo incerto, não é necessário um guia. Então, para começar, quando a gente necessita de um guia, é porque a gente tem um objetivo, tem um ponto de chegada, tem um destino, né? Então, para mim, ter Jesus como guia e modelo, a primeira coisa que eu preciso é saber aonde eu quero chegar. E hoje, seja mesmo antes da doutrina espírita, eu sei que a gente quer chegar num ponto evolutivo, iluminado, alguns acham num estágio moral bem avançado, né? A gente chegar, ou que depois Jesus vai denominar reino dos céus, né? Para que a gente possa percorrer nossa caminhada e chegar, adentrar o reino dos céus, ou numa escala, alguns se dizem, né, iluminar a ponto de se tornar um anjo. A gente vai percorrendo essa senda evolutiva. Então, para a gente ter, para começo, para a gente ter um guia, então necessitar de um guia, de um modelo, a gente necessita saber para onde nós vamos, né? E dentro, o que a doutrina espírita também nos esclarece, é que todos nós, criados como almas simples e ignorantes, a gente está fadado, né, a atingir um objetivo, que é o objetivo de atingir a luz, de atingir um ponto culminante na evolução moral, né? E todos vamos chegar lá, seja devagar, seja passando por diversos. A gente já teve uma conversa aqui que Kardec dá uma exemplificação de uma grande estrada, né? E uma estrada cheia de obstáculos. Às vezes ela some, você vai cair numa floresta densa, às vezes você entra na estrada de novo. A gente pode escolher por esse caminho tortuoso, cheio de obstáculos, ou a gente pode pegar uma estrada asfaltada em linha reta, onde a gente vai muito rápido no nosso desenvolvimento moral, né? E quando que a gente vai precisar, então, se a gente sabe onde quer chegar e quer chegar da forma mais rápido, mais cômoda, é que a gente vai utilizar um guia, né? Quem contrata um guia porque não quer se perder, não quer cair nos obstáculos do caminho. Então, o guia é aquele que vai nos conduzir. E por que o guia é aquele que vai nos guiar, que vai nos conduzir? Porque esse guia, né, ele já fez esse caminho, né? O guia ele já percorreu esse caminho, ele conhece cada curva do caminho, ele conhece cada obstáculo do caminho. Nós falamos aqui que com o desenvolvimento tecnológico, às vezes, né, eu dei o exemplo de daqui para o Natal, no Rio Grande do Norte, a gente vai ter vários tipos de guia, placas, guias GPS, mas mesmo esses gadgets, essas criarias eletrônicas aí para substituir, quem usa GPS num lugar que não conhece sabe, às vezes, que GPS te coloca numa boa roubada. Você vai seguir ali friamente o caminho que indica. Não há guia mais perfeito que o guia humano, né? Que é aquele que já percorreu esse caminho, é aquele que e percorreu esse caminho muitas vezes quando não sabia o que fazer, né? É aquele que caiu nas armadilhas, por isso não vai cair de novo, que se perdeu nas curvas, aquele que conhece muito o caminho, né? Nós estamos aqui em Prudentópolis, eu lembro logo quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, quis conhecer as cachoeiras, aqui é um município com uma extensão gigante, salvo se essa informação não estiver errada, mas foi me passada na época por um motorista da prefeitura, né, com quem eu conversei. O município tem quase 6 mil quilômetros de estradas de terra. É um município com uma extensão, gente, se eu simplesmente pegasse meu carro e saísse dirigindo pelas linhas aí no interior,
fatalmente eu me perderia. Então, nessa época, quando eu cheguei, eu contratei um guia, né, ali na casinha de informações turísticas. Eu contratei um guia que rodou comigo um final de semana inteiro, me levou para conhecer as cachoeiras, alguém que conhecia todo o percurso. Era alguém que conhecia de cabo a rabo, que nasceu, que já percorreu e que me conduziu por esse caminho. A gente não perdeu tempo, a gente não entrou em caminho errado, a gente foi certo e objetivo. Então a pessoa, né, o ser humano, ele é um guia que entende, ele que já percorreu esse trajeto várias vezes, né? E é alguém que ele já chegou, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Um dos trajetos que eu achei mais bonitos, que é sair daqui de Prudentópolis e chegar ao Salto São Francisco. Não passando pelo asfalto, passando aqui por dentro do município, subindo a serra. É um dos caminhos mais lindos que eu já fiz, né? A subida da serra, depois a gente desceu, mas ele é alguém que já fez esse caminho e já chegou no ponto de destino. E que ele volta ali, tudo bem que hoje ele faz isso profissionalmente, é um ganha-pão dele, do guia, mas ele é alguém que voltou e fez desse caminho a forma também de me auxiliar, para que eu fizesse esse caminho de forma rápida, de forma mais cômoda e objetiva. Então, como é que eu vou, ainda que eu não fosse no mesmo carro do guia, fosse com o meu carro, eu vou seguir passo a passo o caminho que o guia está fazendo, né? Isso vai me manter em segurança, no caminho certo, vencendo. Também não significa que não vai ter obstáculos no caminho, né? O fato de eu estar com o guia, por si só, não afasta os obstáculos, mas o guia vai me ensinar ou vai me apontar o caminho ou para que eu contorne o obstáculo ou para que eu vença esse obstáculo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais cômoda, né? Sem muita dificuldade, sem me demorar muito para vencer esse obstáculo. Obstáculos vão ocorrer. Então, quando a gente adota um guia, não significa também que não vamos ter obstáculos, mas que vamos desviar ou superar esses obstáculos de forma bem simples, de forma bem mais fácil. E é nesse sentido de guia, de alguém que nos conduz, que Jesus disse, né? Foi o próprio Jesus que nos colocou que para a gente caminhar de volta ao seio de Deus, a luz, ou para a gente viver novamente segundo as leis de Deus, experimentando aí o que ele chamou de reino dos céus, ele próprio que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Então vamos entender por que Jesus disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E o que é ir ao Pai? Ir ao Pai é atingir o cume da escala evolutiva, como Jesus atingiu, como diz Emmanuel no livro Evolução em Dois Mundos, Jesus ele chegou num ponto que ele está num estágio de comunhão indescritível com Deus, né? Ele chegou no ápice, ele chegou no destino, no ponto certo, né? E ele não parou lá. Jesus não parou nesse ponto, não parou nessa culminância. Por amor, por esse amor tão grande que ele tem, ele volta para o início da estrada. Para que ele volta para o início da estrada? Para nos guiar, para nos ajudar a chegar no mesmo ponto que ele chegou, né? Então ele é o caminho, ele está nos ensinando o melhor caminho, o único caminho, o caminho que vai nos levar mais rápido, que vai nos conduzir até o Pai, o caminho para adentrar ao reino dos céus. Esse caminho é fácil? Não, Jesus não está dizendo que esse caminho é fácil, tanto que ele fala que a porta do reino dos céus é estreita, né? Quando a gente está percorrendo esse caminho, nossa, a gente vai ter muitas tentações, a gente vai ter muitas facilidades tentando nos desviar desse caminho. Por isso a porta é estreita. A gente se manter firme, se manter na direção, sem
pegar qualquer desvio, sem cair em qualquer armadilha, em qualquer obstáculo, não é um caminho fácil, né? Mas lembramos também palavras de Jesus. Se a gente seguir os passos de Jesus, se a gente seguir, né, como ele nos ensina, o fardo vai ser leve, ou seja, ele vai nos ensinar a vencer os obstáculos que existirão sim, mas de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, né? Por isso que então Jesus, ele nos ensina a rota, ele nos ensina, ele nos revelou o caminho, como nos manter sempre em rota, superando obstáculos para chegar ao reino de Deus. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é que vai nos levar à vida, conduzir a vida eterna, a um verdadeiro estágio de felicidade, porque a felicidade que a gente goza na Terra hoje ela é momentânea, né? A gente tem momentos de felicidade, momentos de sofrimento, e é Jesus quem nos vai conduzir à vida eterna, à glória eterna, a essa felicidade eterna, a verdadeira felicidade. Só por essa condição de guia, de revelador, portador da boa nova, de revelador do caminho, eu já admirava Jesus e percebia a grandeza desse espírito de luz, que no patamar em que ele se encontrava, ele desceu a nossa condição inferior para nos conduzir para a iluminação, para o reino dos céus. E eu sempre me perguntava, será que um dia eu vou conseguir ser igual a Jesus? Será que um dia eu vou conseguir amar da forma como ele amou, perdoar como ele perdoou? Será que eu vou conseguir isso, né? E aí a gente, antes de conhecer a doutrina espírita, eu ficava perguntando, né? E às vezes é uma desculpa que muitos de nós dá quando a gente comete um erro, mas eu não sou igual a Jesus, né? E às vezes a gente pensa, será que Jesus já foi criado por Deus daquele jeito, perfeito, né? E aí a gente fica, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo amar assim? Mas eu não sou igual a Jesus, né? E aí a doutrina espírita me trouxe uma revelação que me fez ampliar ainda mais e ver ainda mais tamanho da importância, da grandeza de Jesus. Porque a doutrina espírita nos faz enxergar conhecimento de que Jesus não foi criado um espírito perfeito, não foi criado já nesse patamar da escala evolutiva que a gente o conheceu, com o qual ele desceu aqui para nos conduzir, né? A gente toma o conhecimento de que ele, como todos nós, foi criado uma alma simples e ignorante, e que ele percorreu todo esse caminho que nós estamos percorrendo agora para chegar nesse patamar de um espírito crístico, né? Para chegar nesse patamar de comunhão indescritível com Deus. Tudo que nós passamos, todas as dificuldades, todos os percalços do caminho, Jesus já passou por isso, né? Ele já viveu, ele enfrentou, ele sabe como enfrentar, né? Por isso que ele é nosso guia, por isso que ele nos conduz, porque ele conhece muito bem o caminho, ele conhece cada dificuldade do caminho, ele conhece cada percalço do caminho, né? E ele volta aqui para nos acompanhar desde o início, né? Ele já está lá em moradas celestiais que a gente sequer consegue compreender, mas ele desce dessa morada celestial e vem até nós, encarna entre nós com todas as paixões humanas, com todo o sofrimento desse mundo de provas e expiações para nos conduzir, para nos ensinar o caminho que devemos percorrer. Então, isso traz um alento de que se ele conseguiu, nós também vamos conduzir. É claro, nas sutilezas do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, você percebe ali que Emmanuel nos dá a ideia de que a caminhada de Jesus nessa estrada foi bem rápida, né? Provavelmente muito mais rápido do que nós, ele fez esse trajeto para alcançar essa comunhão com Deus, né? Essa posição de um espírito crístico, né? Mas ainda assim ele percorreu tudo e ele vem por todo o seu amor nos ensinar esse caminho, né?
Isso significa que nós vamos conduzir. Então, quando a gente olha nossas imperfeições, nossas paradas, nossas quedas, nossos retrocessos nessa estrada, a gente percebe que a gente vai conseguir chegar lá também, né? A gente pode chegar lá mais rápido, pode chegar um pouco mais devagar, mas nós vamos chegar lá. O destino de todos nós é sermos almas crísticas, né? É chegarmos a esse estágio. O caminho a percorrer é longo, é longuíssimo, né? Jesus, só que ele é um espírito crístico, como governador espiritual da Terra, tem 4 bilhões e meio de anos que a Terra foi criada. Jesus criou nossa Terra, executando a vontade de Deus. Então, só que ele está cuidando da Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Para a gente ver aí o longo caminho que a gente tem a percorrer, mas Jesus disse que ele estará conosco até o fim. Ele estará nos guiando, nos conduzindo. E por que eu disse que, além de guia, Jesus ele é nosso modelo? Não, eu não, né? Kardec faz essa pergunta, né? Muito astuta. Por que além de guia, ele é nosso modelo? Porque ele não só revelou o caminho. Quando a gente abre um mapa, o mapa nos revela o caminho, né? E Jesus fez isso, ele trouxe o Evangelho, né? A gente conhece, a gente estudando o Evangelho, a gente descobre o caminho. Jesus dá ali o caminho. Mas mais que isso, Jesus é modelo porque ele encarnou e durante a encarnação dele, nos 33 anos que ele viveu na Terra, ele vivenciou o caminho, né? Então, não só ele nos indicou o caminho como guia, como ele serviu de modelo porque ele vivenciou, ele mostrou que é possível. Estando encarnado na Terra, ele mostrou que é possível, como é possível superar cada obstáculo. Por exemplo, Jesus perdoou, ele ensinou como perdoar. No momento que ele estava na cruz, sendo humilhado, sendo torturado, ele perdoou, ele rogou ao Pai o perdão àqueles que os torturavam. Ele não só nos ensinou o caminho do perdão, como ele viveu o caminho do perdão, né? Então Jesus, ele amou seus discípulos, amou todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Ele nos ensinou o amor na sua expressão mais pura, o amor fraternal. Então ele viveu, ele exemplificou, ele mostrou como colocar em prática os seus ensinamentos. Por isso, além de guia, ele é também modelo, né? E mesmo, se a gente voltar naquela dúvida, né? Mas ele era Jesus, eu não vou conseguir. Olha, tivemos almas que encarnaram depois de Jesus, que não se encontravam nem de longe na mesma posição espiritual que Jesus, e que vai nos demonstrar que é possível sim a gente atingir até de forma rápida, avançar a passos largos nessa estrada rumo à iluminação. Esse exemplo emblemático que eu vou trazer para a gente, ele é bem forte, que vamos lá, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele perseguia, ele era um jovem extremamente inteligente, mais orgulhoso, que depois perseguia aí os cristãos de forma implacável, e que depois que ele encontra Jesus no caminho para Damasco, que ele sofre ali a dificuldade da cegueira, e depois quando seus olhos são abertos por aquele a quem ele perseguia, Barnabé, depois a gente pode, em uma conversa, tratar sobre essa situação, sobre o exemplo de Saulo, mais especificamente. Mas Saulo de Tarso, ele era um espírito ainda muito com várias qualidades, mas ainda bem endurecido no mal ainda, que não tinha descoberto ainda o caminho, não tinha descoberto Jesus, não tinha descoberto o resgate verdadeiro das leis divinas, embora fizesse parte ali, estudando para fazer parte do Sinédrio, mas era um espírito ainda endurecido, era um espírito ainda que não estava, digamos assim, no caminho do Pai, estava desviado do caminho, né? Com todas as qualidades
para avançar rapidamente no caminho para Deus, para o reino dos céus. Ele tinha essas qualidades para caminhar a passos largos, mas ele ainda estava desviado no caminho, né? Ainda não tinha encontrado o caminho correto. E Jesus, ele percebe toda essa potencialidade de Saulo, e no caminho para Damasco, Jesus faz esse convite para Saulo, né? Depois vai se tornar Paulo. Ele faz esse convite para Saulo. E Saulo tem por essas qualidades que ele tinha, de ser implacável quando ele perseguia uma ideia, Paulo, ele sente toda a vibração espiritual desse encontro com Jesus, e diferente para quem já leu, salvo engano, o primeiro romance de Emmanuel, agora me desculpem se eu confundi aqui, não sei se Ave Cristo, mas há 2000 anos, quando o Públio Lentulus, né, o senador, ele encontra com Jesus, e Jesus pergunta se ele poderia seguir Jesus naquele momento ou daí a milênios, e acaba que o senador Públio Lentulus, depois ele não segue Jesus naquele momento, e depois em várias encarnações para frente que ele vai escolher seguir o caminho de Jesus, deixar com que Jesus conduza. Saulo, naquele momento ali em Damasco, na hora que desce a cegueira, Saulo ele é tão implacável que ele escolhe seguir Jesus naquele momento. E a gente vai ver que isso é tão emblemático porque ele simplesmente pergunta a Jesus o que queres de mim? O que queres que eu faça? E Jesus não deu para ele o roteiro todo naquela hora. Jesus apenas disse: segue, vá a Damasco. E ele segue, sem saber o que iria acontecer, sem saber o que viria à frente no caminho. Mas olha o simbologismo. Ele se dobrou de joelhos a Jesus, ele entregou sua vida naquele momento para que Jesus conduzisse ele, que ele simplesmente, sem saber o que via à frente, seguiu o roteiro, seguiu os passos, seguiu a direção que Jesus indicou. Segue e vá até Damasco. Sem maior explicação, sem dizer o que ele encontraria em Damasco, quais os percalços do caminho, Saulo simplesmente confiou: entrego a condução da minha vida a ti, Jesus. Estou seguindo os seus passos, estou seguindo o seu caminho. E depois a gente vai ver que até a desencarnação de Saulo, quando ele se torna Paulo, ele vai sofrer muito, sim, porque a gente sabe a lei da causa e efeito. Paulo, enquanto Saulo, ele plantou ele semeou muita maldade, né? Muita coisa desviada das leis de Deus. E, obviamente, ele tem que colher o fruto da sua sementeira. Então a gente vê que depois que Saulo se torna Paulo, durante a sua peregrinação, mesmo espalhando, fundando as igrejas, se você ler o livro Paulo e Estevão, você vai ver o quanto ele vai ter de obstáculos, o quanto ele vai sofrer nessa caminhada. Mas também nós vamos perceber que como ele entregou a condução do seu caminho a Jesus, como ele passou por esses obstáculos de forma leve, de forma serena, né? Porque com Jesus o jugo é leve, né? Então, como eu disse antes, a gente seguir os passos de Jesus, deixar que ele nos conduza nessa estrada, não vai tirar os obstáculos, porque esses obstáculos nós plantamos lá atrás, na nossa conduta, antes de deixar que Jesus nos conduzisse. Entretanto, Jesus, né, seguir os passos dele, seguir seus ensinamentos, vai tornar a vivenciar e vencer esses obstáculos de forma muito mais leve, muito mais, digamos assim, com uma serenidade muito maior, como Paulo viveu as tormentas ali até a sua desencarnação, né?
Então eu pergunto, com esse exemplo, eu pergunto a vocês, né? E a mim também, como é que podemos então, que tal seguirmos Jesus, né? Como é que podemos seguir Jesus, além de estudar bastante o Evangelho, né? Como é que podemos então seguir, deixar que Jesus conduza nossas vidas, né? Tem um exercício, parece simples, mas não é tão simples, que a gente pode fazer a cada instante para a gente seguir a Jesus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é um dos mandamentos dos Espíritos, né? Qual que é o mandamento que diz? Instruí-vos, amai e instruí-vos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o que Jesus nos ensinou. Quando a gente quer um guia, esse guia vai passar instruções, a gente precisa estudar as instruções que o guia passou, a gente precisa, por isso, instruí-vos. Por isso, tão importante a leitura do Evangelho, a leitura da doutrina espírita, para a gente bem compreender o Novo Testamento pela linguagem de Jesus e pelo que ele viveu na época. A gente precisa bem compreender o Velho Testamento, o Novo Testamento e depois a terceira revelação, que vai esclarecer ainda mais os ensinos de Jesus, o Evangelho. Então, em primeiro lugar, a gente precisa estudar. Depois que a gente estudar, a gente já vai ter um conhecimento. Cada ato da nossa vida nós devemos perguntar, como Jesus faria, né? Isso que eu vou fazer aqui, como Jesus faria? Em primeiro momento, a gente tende não, eu vou fazer essa pergunta nas decisões mais difíceis da minha vida, nas decisões mais importantes. Confesso, tanto eu e pergunto a vocês, quantos de vocês não pensaram agora nas decisões mais importantes, decisões materiais? Compro uma casa, não compro uma casa? Faço essa entrevista para o emprego, não faço? Exerço essa profissão ou não? Né? Mas, seja em questões materiais, questões espirituais, e nas mais complexas, nas mais simples, em todo momento devemos nos perguntar o que Jesus faria, né? Eu vou dar um exemplo, esse exemplo não é meu, eu escutei do Aloysio Elias, e que me deixa muito claro como é que a gente pode perguntar em tudo. E ele usou o exemplo, vamos usar o exemplo da carpintaria, porque Jesus era carpinteiro, né? Como é que Jesus pregaria um prego? Né? Provavelmente com a responsabilidade de que aquele prego, por exemplo, faz parte, você está pregando uma estrutura de um telhado, faz parte de uma estrutura de alguém que vai viver ali debaixo daquele teto. E que se ele não for muito bem pregado com excelência, ele pode vir a desabar, causar não só prejuízos materiais, mas até a vida de alguém. Então Jesus faz isso com excelência, sabendo da responsabilidade daquele ato aparentemente simples de pregar um prego. Ou será que podemos exercer esse ato de pregar um prego de uma maneira mundana, egoística, preocupado apenas com nossos interesses materiais? Eu vou pregar esse prego da forma mais rápida possível, porque eu quero receber logo o meu pagamento e eu quero poder ser para fazer outra coisa ou para que eu possa ir pregar outros pregos para ganhar mais dinheiro. Então, de uma forma descompromissada. Então, como é que Jesus pregaria esse prego? A gente pode se perguntar isso antes de cada ato. Como é que Jesus varreria essa casa? Como é que Jesus atravessaria a rua? Ele olharia para os dois lados? Como é que Jesus se alimentaria, né? Como é que Jesus se alimentaria? Ele sempre dava graças ao ver um alimento, ele refletia sobre a bênção de ter aquele alimento, dava graças a quem produziu a bênção de ter aquele alimento e, sobretudo, repartia o alimento com seus semelhantes. Então, antes da gente nos alimentar, por que não nos perguntemos como é que Jesus se alimentaria? Como é que podemos nos alimentar igual Jesus? Como é que Jesus reagia quando alguém lhe fazia um mal? Como é que Jesus reagiu quando foi preso pelos soldados romanos? Como é que Jesus reagiu quando foi traído por Judas? Como é que Jesus reagiu quando foi crucificado? Né? E a cada vez que alguém nos provoca nossos instintos mais humanos, nossos instintos mais primitivos, né? Mais bárbaros,
nós devemos nos perguntar como é que poderemos reagir a esses instintos, como é que Jesus reagiria. Jesus foi tentado, ele foi tentado por esses instintos, por essas provocações mundanas. Como ele reagiu? Quando Jesus foi preso, uma das vezes que ele foi preso pelos soldados romanos, Pedro desembainhou a espada e arrancou decepou a orelha de um dos soldados romanos. Como Jesus reagiu? Né? O que Jesus disse a Pedro? Então, em tudo na nossa vida, a gente pode perguntar como Jesus agiria nessa situação, o que Jesus faria, e para isso é importante termos estudado a vida de Jesus, termos estudado o Evangelho, e aí, estudado, a gente conhece como ele agiu, a gente conhece como ele reagiu em cada uma dessas circunstâncias, vê ele como modelo e repete. O modelo é aquilo que a gente vai repetir, né? Eu tomo como modelo aquilo que eu quero ser igual, que eu quero repetir a conduta. Então, adotando Jesus como modelo, eu vou repetir sua conduta, eu vou repetir o que ele fez. Então, conhecendo o Evangelho, eu me pergunto o que Jesus faria, enxergo pelo conhecimento que eu tenho como ele agiu e repito, né? O modelo, vou fazer o que ele fez. Nisso eu deixo que Jesus me conduza, eu vou seguir essa estrada de forma muito mais reta, mais cômoda e vou superar os obstáculos com muito mais facilidade, né? Chegaremos assim à porta estreita do reino dos céus. É claro que a gente vai ter várias tentações, né? Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Às vezes vamos ser levados a jejuar. Às vezes o que é mais fácil eu repartir o pão ou eu acumular para mim, né? As tentações do mundo parecem nos tornar mais fáceis as coisas. Então, sim, pelos nossos instintos somos tentados a escolher essas aparentes facilidades que o mundo nos oferece, o mundo material. Por isso, a porta do mundo é larga e o caminho de Deus, a porta é estreita, né? Requer uma escolha nossa. Mas como Paulo demonstrou, o jugo para essas dificuldades do caminho é leve, né? E principalmente quando a gente tem a ideia que esses obstáculos foram plantados por nós mesmos, com nossa conduta anterior, né? E aí fica, nossa, isso dá margem para a gente pensar, né, em vista de tudo que acontece hoje, como é que Jesus se relacionava com seus amigos, né? Como é que a gente pode, então, nos relacionar com nossos amigos? E como é que Jesus se relacionava com seus inimigos? Como é que a gente pode se relacionar com os nossos inimigos? Como é que Jesus tratou a mulher adúltera quando encontrou? Como é que Jesus tratou os cobradores de impostos, né? Os soldados romanos que os prenderam, as prostitutas, né? A gente pode se perguntar, e quando a gente encontra uma prostituta, quando a gente encontra um excluído, quando a gente encontra alguém que nos feriu, quando a gente encontra um corrupto, como é que Jesus os tratou? E como é que a gente trata, né? A gente vai seguir o modelo que Jesus nos deixou? A gente vai deixar com que ele nos conduza como guia e vai seguir seus passos? Ou a gente vai simplesmente excluir, a gente vai adotar a porta mais larga? Então, irmãos, a cada passo, a cada ação, cada dificuldade, cada bênção que devemos no caminho, devemos nos perguntar como Jesus agiria nessa situação. Sim, não só a cada dificuldade, a cada bênção, né? Jesus dava graças pelas bênçãos recebidas, ele dava graças pelo alimento recebido, ele dava graça pelos amigos que encontrava pelo caminho, mas ele também dava graças pelos inimigos, pelos enfermos que ele encontrou pelo caminho. Seja nas dificuldades ou nas bênçãos, devemos dar graças e agir como Jesus agiu. Paulo, em suas cartas, deixou isso muito claro para nós. Então é por ele, por Jesus, seguindo seus passos e do modo que ele mesmo viveu, que chegaremos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi nossa conversa de hoje, meus irmãos de Ideal Espírita.
Espero que possamos refletir aí durante a semana, até próxima segunda, quando um dos nossos irmãos aqui do centro trará novos temas à nossa reflexão, né? E pedimos então que mantenham seus pensamentos elevados a Deus, pois neste momento vamos irradiar nossos bons pensamentos, vamos pedir aos mentores dessa casa e de cada um de vocês que fluidifiquem a água aqui presente aí em suas residências, que coloquem nessa água os fluidos necessários, a recomposição harmônica do nosso corpo e da nossa alma. Vamos irradiar nossos bons pensamentos a todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, que se encontram nos hospitais pelas mais diversas patologias, aos seus familiares que sofrem pela doença de um ente querido, também por aqueles familiares que sofrem com a perda de um ente querido. Que Deus possa tocar seus corações, que eles possam ser inspirados pelos seus benfeitores para ter a consciência de que a morte é só uma passagem e que um dia vamos todos reencontrar nossos entes queridos. Que possam então se sentir confortados pela espiritualidade superior. Que possam ser também amparados aqueles órfãos, aqueles que sofrem com tantas dificuldades no caminho, com tantos desequilíbrios psíquicos que temos hoje em razão do nosso mundo tão material, de exigências cada vez maiores, frívolas, do materialismo. Que os benfeitores espirituais possam nos amparar para mantermos o equilíbrio, mantermos o caminho e sermos mãos amigas, para que possamos, de mãos dadas, manter o equilíbrio uns aos outros, que possamos, quando alguém se desequilibrar e cair, possamos estender a mão para levantarmos este irmão, assim como todas as vezes que nós caímos, porque também nós caímos muito, há mãos estendidas a nós para que possamos levantarmos. Que Deus possa orientar esses corações a dar as mãos a essas que se estendem para levantar mais fácil da queda. Irmãos, a todos aqueles que se encontram presos no caminho da maldade, que Deus possa despertar-lhes em seus corações o germe da luz divina, o germe das leis divinas, da consciência. Assim, Pai, rogamos que irradie essas bênçãos, esses pensamentos positivos a todos aqueles que têm necessidade. Ao final, como sempre, vamos fazer uma pequena leitura. Uma pequena leitura de uma mensagem do dia para encerrar, pelo Espírito Sheila, ditado por Clayton Levi. Hoje, dia 4 de outubro, a mensagem para o dia é alimento espiritual. A saúde no corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Não dê guarida a mágoas e rancores, entregue ao tempo toda ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento de que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem o seu espírito. Se quando a doença chega você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa, e o determinismo do espírito é a felicidade e a harmonia. Um dia você devolverá à natureza o corpo amigo que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que granjear na alma, depositária real de nossos destinos. Então, a mensagem do dia, meus amigos, quando as dificuldades baterem a porta, busque Jesus. Deixe que Ele nos guie, busque o seu ensinamento. Aquilo, com certeza, estudando o Evangelho, vendo como Ele viveu, Ele terá resposta de como devemos agir em cada situação de nossa vida. Meus amigos, um grande abraço. Desejo
Que Deus lhes ampare nessa semana. Um grande abraço fraterno a todos. Boa noite.